Você conhece essa forma de instalação automatizada e personalizada do Windows 10 ou Windows 11 sem bloatwares? Me chamo Ricardo Aragão, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Decodificando TI. Esse método automatiza esse processo de instalação usando um arquivo de resposta no formato XML, incluído dentro do arquivo ISO oficial e sem precisar de programas adicionais. O arquivo ISO modificado pode ser usado para instalar o Windows em várias unidades sem a necessidade de salvar o arquivo novamente a cada instalação. Com isso, você instalará o Windows como uma versão limpa e básica, com o mínimo de aplicativos e configurações pré-instalados. Vamos ver então como instalar o Windows 10 ou o 11 de forma totalmente automatizada. Então, bora lá? Primeiro, vamos entender o que são os answer files, ou seja, os arquivos de resposta. Eles são arquivos XML que contêm todas as respostas para as perguntas que o instalador do Windows faz durante a instalação, tá? É uma técnica relatada na documentação da Microsoft, como você pode ver aí na tela que eu estou mostrando o site aqui da Microsoft. Se você quiser mais algumas informações, basta você ler essa documentação que está aí aparecendo na tela. Lembrando também que os links vão estar lá no site aqui do canal. Vamos então baixar a ISO no site oficial, já estou com ele aberto aqui, ó, do Windows 11. O link vai estar lá no site aqui do canal. Vamos descer aqui, ó, baixar a imagem de disco ISO. Vamos selecionar o Windows 11, clicar em baixar agora. Vamos escolher o idioma, Português Brasil, confirmar. 64 bits, download. Agora então vamos aguardar ele terminar o download da ISO. Agora então vamos entrar no site para a gente criar o arquivo de resposta. O link vai estar lá no site aqui do canal. Eu já estou com ele aberto aqui, ó, generate auto-unented.xml. Vamos aqui então começar a configurar o nosso arquivo de resposta. Aqui na primeira opção, ó, Windows Display Language é a língua. Vamos escolher Brazilian Portuguese. Aqui embaixo você pode escolher mais outros tipos de linguagem, tá? E layout de teclado. Vamos aqui então especificar a linguagem do teclado. Escolher Português Brasil. E o teclado ABNT2. Posso selecionar aqui e escolher uma segunda linguagem e um segundo layout de teclado, e até uma terceira linguagem e um terceiro layout de teclado. Vamos descer. Home Location, ele já selecionou Brasil. Aqui nas arquiteturas do processador, você tem as opções de escolher para 32 bits, 64 bits, ou até mesmo para ARM64, tá? Que agora tem alguns dispositivos ARM64 que já vem com o Windows como sistema. E aqui em Setup Settings é uma parte bem importante, ó. Você pode marcar o Bypass para ele bypassar, né, os requerimentos, né, os cheques de requerimentos como TPM, Security Boot, etc. Aqui, se você quer instalar o Windows 11, independente se você tem ou não conexão com a internet, o nome do computador você pode deixar para ele gerar automaticamente, ou cadastrar um nome aqui para ele colocar no nome do seu computador. O Time Zone, ele já escolheu devido à minha primeira escolha lá da linguagem do Windows, ó. O particionamento e a formatação. Eu aconselho você escolher essa primeira opção que já até vem marcada, tá? Que é para você fazer a partição do disco durante a instalação do Windows. Mas você pode automatizar também, tá? Só escolher essa opção aqui, e aí você vai escolher o tipo de partição, seja EPT ou MBR, e outras opções. Aqui no Windows Edition, você pode escolher para ele já cadastrar
uma chave de licença genérica, e aqui para o tipo de edição do Windows, no meu caso é Pro mesmo, ou você pode entrar com uma chave de licença que você já tenha, para ele já cadastrar essa chave de licença na instalação. Aqui é uma parte bem legal, que são as contas de usuários. Você já pode criar, tá? A conta aqui, ó, por exemplo, admin. Eu posso colocar uma senha, ó, e o grupo, ele é administrador, essa primeira conta aqui. A segunda conta, cadastrar uma senha e escolher qual grupo que vai ser esse usuário. Se ele vai ser só usuário ou administrador. Vou deixar só usuário. Aqui o tipo, no primeiro logon, se ele já faz o logon com o primeiro administrador, né, a primeira conta de administrador, que está acima, vou deixar isso aqui marcado. Posso marcar essa opção aqui para ele criptografar todas as senhas das contas com a base 64 e posso escolher também essa opção para adicionar os usuários durante a instalação do Windows. Aqui é o prazo de expiração das senhas, posso deixar essa opção marcada mesmo, que ela não expira, ou botar o default, ou escolher um período, né, de expiração para essa senha. Account Lockout Policy, vou deixar o default mesmo. Aqui no Windows Explorer Tweaks, você pode escolher algumas configurações do seu Windows Explorer. Ó. Posso deixar o default mesmo, que é o padrão, ou então esconder, né, os arquivos do sistema operacional ficarem protegidos ou mostrar todos os arquivos. Aqui também é aquela barra de pesquisa. Posso mostrar a barra de pesquisa, ou só mostrar o ícone ou esconder. Aqui tem mais algumas configurações do Windows Explorer. Aqui no System Tweaks, eu posso desabilitar o Windows Defender, desabilitar aquele controle de conta, desabilitar o Smart App Control, o Smart Screen, né, no Windows e no Edge, desabilitar o Fast Startup, desabilitar a proteção do sistema e o System Restore, habilitar, né, o Long Paths, habilitar também o Remote Desktop Services, que é o RDP, e algumas outras opções que a gente não vai configurar. Aqui o suporte à máquina virtual, posso escolher para o VirtualBox, para o VMware ou para outros agentes e aplicativos de virtualização. Vou escolher para o VMware Tools. Aqui é a configuração do Wi-Fi durante a instalação do Windows ou para ele pular essa configuração do Wi-Fi. Vou deixar para ele pular. Aqui são os settings, né, as configurações do Windows. Vou deixar tudo desabilitado, que o Windows então não vai enviar os dados para diagnóstico, personalizar os inputs e etc. Tá? Localização, histórico, vou deixar tudo desabilitado. O Lock Key Settings, vou deixar o default mesmo. O Wallpaper, se você quiser, né, já colocar uma cor de fundo. Aqui então, no Remove Bloatware, você vai selecionar aqueles que você quer que ele não instale. Tá? Eu vou selecionar primeiro tudo aqui no Select All e vou desmarcar o que eu quero que ele instale. Então, por exemplo, a câmera, o Paint 3D, Sticky Notes, o Windows Media Player, o Notepad moderno, o OneDrive, o Teams, o Skype, tá? Isso fica a sua escolha, tá? Vamos descer aqui então, ó. Você pode customizar também o menu iniciar, tá? Tanto aqui no Windows 10 para o Windows 10 como para o Windows 11. Vou deixar tudo padrão, não vou mexer nisso. E aqui também você pode executar alguns scripts que você crie manualmente. Aqui, se você quiser, né, modificar o tipo dos usuários, né, modificar o Hive do usuário default, tudo colocando aqui, né, script manualmente. Aqui, mais uma configuração do Windows Defender, né, da Application Control, tá, que é o controle do Windows Defender. Eu vou botar para ele não configurar, vou deixar esse padrão aqui mesmo. Aqui, se você quiser opcionalmente incluir, né, mais componentes,
como por exemplo o AudioCore, o Volume Control, Windows Authentication e por aí vai. Aqui, se você quiser renomear esse arquivo, em vez dele ficar com o nome de auto-unwanted.xml, ele vai colocar not auto-unwanted.xml, ou seja, ele não vai executar automaticamente, a não ser que você mude, como ele explica aqui, ó. Tá vendo? Windows Setup will not process the not authenticated.xml automaticamente. Mas você pode executar o comando setup.exe/unwanted e escolher o arquivo lá XML. E aqui embaixo posso selecionar ele nos meus favoritos, posso aqui visualizar o arquivo de XML que acabou de ser criado, tá vendo? Fazer o download do arquivo .xml e download no formato .iso. Vamos baixar no formato então XML. Fazer download. Agora então nós vamos incluir esse arquivo .xml na raiz da nossa ISO oficial que a gente baixou. Eu estou usando o programa NT-Lite, mas você pode usar qualquer programa que você consiga recriar a ISO, tá? Incluindo esse arquivo XML na raiz, no caso aqui da ISO, mas você pode também criar um pendrive bootável através dessa ISO, incluindo esse XML na raiz do pendrive. No meu caso aqui então, eu vou descompactar essa ISO aqui. Após então ter descompactado aqui, eu vou copiar e colar esse arquivo aqui dentro, na raiz dessa pasta, ó. Tá vendo? Vou colar aqui, tá vendo? Colou. E agora então eu vou recriar essa ISO através dessa pasta. Vou aqui adicionar, pasta da imagem, vamos aqui em download, e essa pasta aqui, selecionar a pasta, e vou aqui criar a ISO. No meu caso aqui, ele vai colocar o nome da ISO de NT-Lite, mas eu posso renomear aqui. Vou renomear aqui para W11 Auto. Mas você pode colocar qualquer nome, e aqui também, 11 Auto. Ok? Depois então dele ter terminado de criar aqui a ISO, vamos fechar aqui o NT-Lite e vamos ver a instalação numa máquina virtual. Está com ela criada aqui, ó. Ela tem 4 GB de memória, 2 processadores com 2 núcleos e 80 GB de espaço em disco. O resto tudo padrão. Da Power. Agora aqui é aquela opção, né, que eu te mostrei lá no arquivo que a gente marcou para a gente configurar manualmente, que é o particionamento, né, e a formatação aqui do HD. Como eu acabei de criar esse HD para uma máquina virtual, exatamente para mostrar aqui no vídeo, eu vou só clicar aqui em avançar. Bom, então você pode ver aqui que ele foi instalado com sucesso, ó, e vou te mostrar aqui, ó, que ele somente instalou os bloatwares que eu desmarquei, né, naquele arquivo de resposta, ó, o bloco de notas, a câmera, o Teams, né, que eu desmarquei lá também, e somente. Então você vê que ele instala uma versão bem limpa. Agora eu vou te mostrar aqui, ó, os usuários. Lembra que a gente criou lá naquele arquivo de resposta? Um usuário admin e um usuário decodificando TI? Tá vendo? Ó? Então ele criou tanto o meu usuário admin, que foi esse que ele logou, porque eu marquei que ele fizesse o primeiro logon pelo primeiro administrador que tivesse lá, que era o meu admin, e o outro usuário que a gente criou lá, que é o decodificando TI.
Então ele já criou esses dois usuários na hora da instalação do Windows. Se você conhece outro método automatizado para a instalação do Windows 10 ou 11, compartilhe aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe um like. Se não é inscrito, inscreva-se e marca a sinola para o YouTube poder te avisar quando tiver novidades aqui no canal. Beleza? Tamo junto!